Olá, meus irmãos, hoje, dia 16 de abril, nessa quarta-feira santa, com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando pelo canal Vida em Cristo. Sejam todos bem-vindos. Apresentamos ao Senhor nossos corações, as realidades que cada um de nós trazemos. Entregamos a Ele com confiança e pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. Hoje o Evangelho de São Mateus, a igreja passa do Evangelho de São João para o Evangelho de São Mateus, mas vai continuar narrando a paixão de Jesus. Os outros evangelistas também narraram essa passagem, só que cada um colocou alguns detalhes a mais, alguns detalhes a menos. Mas tudo isso a gente vê que é muito interessante porque as leituras, elas se complementam. E nesse evangelho hoje de São Mateus, vai nos falar que quando chegou aquela tarde daquela quinta-feira santa, que era o primeiro dia dos pães sem fermento, quer dizer, os pães asmo. Esses pães é para lembrar aquela Páscoa que tinha acontecido lá no Egito, quando eles tiveram que sair às pressas do Egito. E daí as mulheres não puderam fermentar os pães. Porque para fermentar o pão é demorado, tem que esperar. Eles tinham que sair às pressas, daí não deu tempo e eles comeram o pão sem fermento. Eu creio que seja um pão assim menos saboroso, mas os judeus marcaram isso. Isso se tornou um sinal para eles, uma lembrança. Então os judeus, eles tinham essa tradição durante 7 dias, eles não comiam pão com fermento. Era exatamente o primeiro dia da celebração da festa que eles celebravam a Páscoa. E essa celebração da Páscoa era muito solene. Os judeus, eles sacrificavam o cordeiro, comia a carne do cordeiro com vinho, e eles pegavam o cálice com vinho e passavam por todos. Era um costume que eles tinham. E eles cantavam 3 salmos da Bíblia. Cantava um salmo chamado Halel, e eles celebravam a Páscoa. E o Evangelho vai nos dizer que, nessa noite, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o sumo sacerdote e disse para ele: o que vocês querem me dar se eu entregar Jesus? Aqui no Evangelho de São Mateus, ele deixa bem claro que Judas, ele já estava determinado a entregar Jesus, porque ele foi procurar os sumos sacerdotes, os doutores da lei, que já estavam querendo pegar Jesus. Só que eles não podiam pegar Jesus assim de qualquer jeito, porque senão o povo se revoltava contra eles, porque o povo, eles tinham Jesus como um profeta. E eles procuravam pegar Jesus, mas num lugar mais escondido. E esse momento, Jesus, com certeza, ele sabia tudo o que ia acontecer, porque Jesus, ele se reunia lá no Monte das Oliveiras para passar a noite. E ali o povo não estava, até porque era noite. Então Judas, ele já estava determinado a entregar Jesus na mão dos doutores da lei. Vamos ver que a gravidade desse pecado. O pecado mais grave é aquele pecado que já está concebido, amadurecido no coração. Este é o pecado mais grave. Porque às vezes a gente comete um pecado por um deslize, muitas vezes, uma cabeça quente, e na hora você acaba cometendo ali um pecado. Mas logo você já se dá conta do pecado, já se arrepende. Só que Judas, ele mesmo estando ali junto com o grupo dos 12, junto com os apóstolos, ele sai e vai à procura do sumo sacerdote. E ali ele vende Jesus pelo preço de um escravo.
Lá no livro do Êxodo, no capítulo 21, no versículo 32, vai nos dizer que 30 moedas de prata era o preço de um escravo, que era a equivalência de 30 dias de trabalho. Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. São Paulo vai nos dizer nas cartas aos Filipenses que Jesus se fez escravo por nós. Não só assumiu a natureza humana, ele se dignou a assumir a natureza humana, mas se fez escravo e obediente até a morte e morte de cruz. E tudo isso estava previsto nas Escrituras, aonde encontramos mais de 30 passagens que vai falar como seria o padecimento de Jesus, o que iria acontecer com ele. O que é impressionante, como que os fariseus, os judeus, os doutores da lei, eles não souberam fazer a interpretação de tudo isso. Os escribas, rabinos, mestres das escrituras. O que a gente vai perceber é que eles não quiseram, porque a palavra, ela era muito clara. Ela é muito clara. Então, Judas combinaram com o sumo sacerdote o momento oportuno para entregar Jesus. E ali, na calada da noite, eles estão lá e chega o momento oportuno para entregar Jesus. Judas estava juntamente com os outros apóstolos na ceia. Ele sai da ceia e vai lá para entregar Jesus. São Mateus, ele vai narrando aqui no Evangelho que nesse primeiro dia dos pães ázimos, os discípulos se aproximavam de Jesus e perguntaram: aonde queres que preparamos a ceia para a Páscoa? E Jesus ele escolheu o lugar que ele queria celebrar a última ceia com seus discípulos. Segundo a tradição, essa casa que Jesus escolhe para celebrar a ceia seria a casa da mãe de São Marcos, o evangelista. Porque a mãe de São Marcos era uma mulher muito piedosa. E Jesus indica bem certinho ali para os discípulos aquela casa onde ele queria celebrar a Páscoa, juntamente com seus discípulos. E eles fizeram tudo certinho, assim como Jesus havia mandado. Como Jesus havia mandado que eles fizessem o preparativo para a Páscoa. E ao cair da tarde, Jesus se pôs à mesa com os 12. E Judas também estava ali, fingindo, porque ele já tinha determinado entregar Jesus. E quando eles comiam, Jesus diz: um de vós vai me trair. Jesus sabia tudo, Jesus sabia de tudo, ele conhecia o coração de cada um deles. E eles ficaram muito tristes. E um por um começaram a perguntar: Senhor, acaso sou eu? Porque os apóstolos, eles já tinham uma fé em Jesus. Só que mais tarde também, Pedro nega Jesus. Só que ali naquele momento, porque a negação de Pedro não seria uma traição, porque Pedro ele se arrependeu. Jesus disse: o que vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Esse vai me trair. O evangelista São João, ele vai dizer assim: é aquele que vou dar um pedaço de pão molhado no molho. Esse molho é do cordeiro que eles comiam naquela noite. O evangelho vai nos dizer que o Filho do Homem vai morrer. Jesus vai morrer. Ele já tinha o conhecimento de tudo que ia acontecer com ele, porque as Escrituras já tinham colocado tudo que ia acontecer. O Evangelho de hoje, do capítulo 26 de São Mateus, no versículo 24, Jesus diz: o Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Porque o profeta Isaías, no capítulo 52 em diante, ele narra com detalhe como seria a morte de Jesus. E Jesus vai dizer, está nas Escrituras, ela fala de mim. Para que ninguém dê desculpa e dizer que não sabe disso. Aqui no finalzinho do Evangelho,
Jesus, ele diz uma coisa muito séria. Ele diz, seria melhor que nunca tivesse nascido. Nunca tivesse nascido. O Filho do Homem vai morrer, como diz as Escrituras, mas ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. E Judas Iscariotes diz para Jesus, Mestre, serei eu? Jesus respondeu, tu o disse. É você. O que esse evangelho hoje deixa de lição para nós? Pedimos Deus a graça de nunca trair Jesus. Que Deus nos dê a graça da perseverança final. O que é a perseverança final? É tomar a nossa cruz de cada dia, carregar sem desanimar, sem murmurar, sem desespero. Mesmo que haja sofrimento, perseguições, enfermidade. Mesmo na dor, na doença, nunca trair Jesus. Nunca virar as costas para Jesus. Nunca blasfemar contra Ele. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança final. Te convido a pegar a palavra, o Evangelho hoje, está em São Mateus 26, de 14 a 25. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faço. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse, o que me darás se vós entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava a oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa do ázimo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, onde quer que façamos o preparativo para comer a Páscoa? Jesus respondeu, ide à cidade e procurai um certo homem e dizei, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou, preparar a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, Jesus disse, em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar, Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu, quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou, Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu, tu o disseste. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos nossos corações a ser tocado hoje pela palavra. Que o Senhor nos dê a graça de ter sempre uma consciência, a consciência das nossas escolhas. As escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. Porque uma escolha errada pode nos levar a perder a vida eterna. A vida que Deus nos deu. Que o Senhor nos dê a graça de um arrependimento sincero do nosso pecado. Porque Judas Iscariotes hoje nos desafia a refletir sobre as nossas próprias escolhas e atitudes. Será que nós somos fiel a nosso Senhor? Ou estamos, de alguma forma, fazendo escolha que nos afasta dele?
nesses dias que nós se aproxima da paixão e da morte e a ressurreição de Jesus. O que eu e você hoje possa dizer? Eu escolho Cristo, escolho permanecer com Ele, escolho caminhar com Ele, deixo-me seduzir por Ele. Que o Senhor nos dê a graça de fazer sempre uma boa escolha, uma escolha que nos garante o céu, a vida eterna. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.